Olá, vamos falar agora de afogamentos ou acidentes por submersão. Começando então pelo conceito, o que é? Fica bem óbvio e vale a pena só lembrar que é o seguinte, nada mais é do que um líquido que não faz parte do corpo, ele é não corpóreo, dentro das vias aéreas, que vai levar a algum grau de hipóxia. Esse líquido pode estar ali por submersão ou imersão. Muitos autores trazem isso como sinônimos, e a maioria deles, mas alguns diferenciam e não vai fazer grande importância. Mas para saber, a submersão é quando você tem uma água colocada dentro dessa via aérea, e a imersão é quando você tem um derramamento de líquido na face. Na prática não vai mudar muito a nossa conduta, não. E, além disso, o que é importante saber? A OMS apareceu aí para poder padronizar essas nomenclaturas, que havia um monte delas, atrapalhavam tanto a realização de estudos, quanto a uniformização das condutas. Então, alguns termos que não são mais usados. O quase afogamento, que é o near drowning, quando você tem uma sobrevivência, na verdade você tinha, né? Até 24 horas do insulto. Também não tem uso, não tem nenhum ganho para a gente usar ele. Tem aquele afogamento secundário ou second drowning, quando você tem uma pessoa que é ressuscitada e ela morre depois disso, seja minutos após, horas ou dias. São termos que a gente não vai utilizar porque não tem grande importância e não tem ganho com eles. Duas situações que é importante diferenciar, também mais questão de conceito, é quando você tem a síndrome da imersão, quando você tem uma redução abrupta da temperatura do corpo. Isso vai levar a algumas arritmias, alguns distúrbios de condução, certo? Pode até mesmo terminar em morte. E quando você tem também a hipotermia por imersão. Aquele corpo passa algumas horas na água, tem a perda de calor progressiva e vai chegar a uma temperatura abaixo da adequada. Quando essa temperatura chega a 30, 33 graus, você já começa a ter um perda de função muscular. É quando a pessoa já não consegue nadar, não se mantém na superfície e por fim pode afogar, certo? E em questão de epidemiologia, qual é a importância desse achado? Nós temos mais de 500 mil afogamentos que resultam em mortes por ano, né, em todo o mundo. E quando a gente vai pensar em criança, é a segunda causa mais importante de morte de 5 aos 14 anos, sendo a terceira para todas as idades. A importância dela se dá mais na letalidade. Você tem um óbito para cada 6 atendimentos. Se for pensar em proporção, um acidente automobilístico, que é muito mais comum, é 1 para 150. E uma queda, 1 para cada 19 mil pacientes atendidos, para ter a noção da importância. Quando olha-se ainda outras coisas, são 6 crianças para cada adolescente, sendo que as crianças predominam do sexo masculino em relação ao sexo feminino. Quais são os fatores de risco? Onde é que a gente tem que preocupar? Os extremos de idade, tá? Tanto para mais quanto para menos. Sexo masculino, como eu já havia dito. O uso de bebida alcoólica está presente em 10 a 50% dos casos dos adolescentes. A condição socioeconômica também pode acarretar um risco, escolaridade e a falta de supervisão. O que é importante lembrar? A maioria dos afogamentos pediátricos ele não ocorre em grandes represas, em grandes mares, nada disso. Ele ocorre em pequenas áreas, em pequenas superfícies de água e na maioria delas são de água doce. Além disso, para quem trabalha em emergências, é importante saber que até 8% dos afogamentos são intencionais. Então tem que se suspeitar, quando a história não for condizente ou alguma coisa chamar a atenção, de que essa criança não está sendo maltratada, certo? E a causa mais importante de mortalidade, o que vai levar essa criança a morrer ou vai ter um déficit de função nela? É a hipóxia. É dado que a gente vai tratar um pouco mais para frente. De etiologias para reforçar. Aquelas crianças menores de 1 ano, onde é que elas se afogam? Em pequenas superfícies de água. É em banheiras, é no próprio vaso sanitário de casa, aquela criança que é deixada sem supervisão enquanto toma um banho. É quando você tem maiores de 1 a 4 anos, as piscinas já começam a aparecer, mas ainda tem essas banheiras, alguns reservatórios. Quando fica maior, já começam as superfícies um pouco maiores, aí pode pensar em lagos e em rios. A fisiopatologia vai se dar basicamente da forma que esse líquido na via aérea vai atrapalhar a troca gasosa. Então, primeiramente, você tem a exposição ao líquido, tem seu afogamento, tem o primeiro mecanismo que é a apneia voluntária. Você prende a respiração para não afogar. Só que chega um ponto que você não consegue mais inibir seu centro respiratório, seja por conta da alta concentração de PCO2 e da baixa concentração de PO2. Esse centro ele já não mais inibe, você tem uma apneia involuntária, você tem uma aspiração de líquido. Essa aspiração pode levar a tosse ou laringoespasmo. Mais comum, 98% dos casos, é a tosse. Quando se tosse, já começa a ter um pouco mais de aspiração de água, um pouco mais de agitação, e isso vai levar a uma hipóxia. Essa hipóxia relaxa a laringe, o que você tinha de supressão do centro respiratório acaba, aspira mais líquido, por fim resulta em troca gasosa ineficaz, aí vai levar as consequências. Então, faz uma apneia, perde de consciência e entra na sistolia.
Importante lembrar que o laringoespasmo corresponde a apenas 2% dos casos. Nesse caso, a pessoa tem um afogamento, tem a morte, mas não tem água na via aérea, certo? Então, seguindo, qual que é a fisiopatologia disso? O tipo de água que vai entrar, seja marinha, seja salgada, né, seja doce, ele não influencia de forma direta no afogamento nem na sua gravidade. Muito mais importante que isso é a quantidade de líquido. E em quantidade, precisaria de um volume muito grande para se levar um distúrbio hidroeletrolítico. Então a lesão principal, a causa principal é realmente o prejuízo da troca gasosa. Então você tem um fluido no alvéolo, esse fluido no alvéolo ele leva à destruição da ação do surfactante, você não mais tem a tensão dos alvéolos mantida, você pode levar a colabamento. Além disso, um processo inflamatório vai levar a um edema pulmonar também e a própria alveolite. E isso tudo vai resultar num shunt, que é um falso shunt pulmonar. São áreas que têm a perfusão, são vascularizadas, você tem a circulação preservada, mas você não tem troca gasosa. Você não tem entrada nem a permissão de que esse gás que está vindo lá do meio externo de entrar. Certo? Isso vai gerar hipóxia, que vai levar à disfunção de múltiplos órgãos naqueles que sobrevivem. Obrigado.